Só a cidade do Rio de Janeiro produz mais de 10 mil toneladas de lixo por dia. Desse total de lixo recolhido, apenas 1,4% é reciclado. O que falta para que a reciclagem se torne realidade em nosso estado? O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre reciclagem, estão aqui dois especialistas. Tatiana Ferreira, assessora-chefe da Diretoria de Serviços Especiais e Ambientais da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Conlurb, e Elcio Maia, presidente da Associação dos Aterros de Resíduos da Construção Civil. Nossa reportagem visitou uma empresa especializada em reciclar garrafas PET. Vamos acompanhar. Mesas e cadeiras, telhas e até tampa para bueiros de rua, tudo reciclado. Praticamente todo o lixo pode ser reaproveitado para ter uma nova utilidade, medida ecológica que pode ajudar o meio ambiente e até mais do que isso, estimular a economia. Mas somente pouco mais de 3% do lixo de todo o estado do Rio é reaproveitado, um sinal de que o poder público precisa adotar medidas de incentivo para o setor. Você vê que a garrafa PET hoje não volta só a ser garrafa, ela pode ser transformada na telha. E a telha de PET, ela traz com isso benefícios ambientais. Por quê? Você deixa de tirar recursos naturais também do meio ambiente para fabricar telha de barro. Então você já começa a diminuir os impactos aí. A reciclagem que a gente mais está acostumado a ver é dessa latinha de refrigerante que normalmente a gente descarta na rua e vira essa barrinha de 1 quilo, que contém cerca de 70 latinhas. Mas a reciclagem, ela não para por aí não. São vários produtos que são feitos a partir dos produtos reciclados, inclusive essa telha aqui, que contém 22 garrafas PET daquelas de refrigerante que a gente joga fora. O processo de reciclagem de uma garrafa PET começa com a trituração da garrafa, que depois passa por uma etapa de limpeza e vira um polímero plástico. Depois pode virar qualquer coisa, inclusive uma nova garrafa PET, que no estado bruto chega à fábrica desta forma. O óleo de cozinha recolhido vira biodiesel, que vai alimentar a frota de ônibus e caminhões. A cidade do Rio adotou a meta de reciclar no mínimo 25% de todo o lixo que produz até 2016, um número que, para ser alcançado, precisa de um trabalho de conscientização da população e de empenho do poder público. A população quer participar, o cidadão quer ser consciente. Mas como viabilizar isso? Esse é o papel do poder público que hoje não tem sido cumprido. Por que o volume de reciclagem ainda é tão baixo? A gente ainda tem poucas cooperativas e espaços na cidade para receber o material reciclável coletado. Então a gente está, nesse primeiro momento, buscando as cooperativas. A gente já identificou as 28 que atuam aqui na cidade do Rio, preparando essas cooperativas para realmente receber um material que vai ser fruto da ampliação da coleta seletiva realizada pela Conlurb. E assim a gente está identificando as necessidades de recuperação dessas cooperativas, né? Muitas delas não são licenciadas ambientalmente, muitas delas têm buraco nos telhados, têm dificuldades estruturais das mais diversas. E a gente percebeu que esse era o gargalo. A Conlurb, em parceria com o BNDES, está construindo 6 centrais de triagem que vão ser operadas por cooperativas para poder receber esse material reciclável. Dessas 6, tem alguma que já está pronta? A gente já acabou a obra da central de Irajá. Estamos fazendo algumas adaptações que a gente percebeu que a gente poderia mecanizar o processo um pouco mais do que tinha sido previsto no início do projeto, né? Sabe que a gente começou o projeto lá em 2008 com a carta consulta e ele foi evoluindo e agora a gente já viu que a gente já pode aprimorar mais mesmo antes do lançamento. Em parceria com a iniciativa privada, a gente está revendo esse projeto para começar a operar ainda esse ano. O que é possível fazer, Elcio, com material reciclável? A garrafa PET, ela permite um número ilimitado de vezes de reaproveitamento, de reciclagem. Então, enquanto ela existir, porque o material que ele é produzido permite ter essa característica. Então, o mesmo processo se vale para outro papel, papelão, ferro, vidro e entulho. Se bem que entulho é uma característica um pouco diferenciada, né?
É muito comum a gente falar do papel do cidadão no processo de reciclagem. Mas como é que a gente estimula o cidadão se ele não tem, por exemplo, a coleta seletiva no bairro? Como é que a gente envolve a população para que ela faça parte desse processo? Hoje, os bairros onde a gente tem coleta seletiva, a gente encontra dificuldade ainda em receber o material. A gente passa, faz a rota, aquele bairro é divulgado que ele tem uma coleta seletiva e ainda assim a gente tem um retorno da população incipiente, que poderia ser muito melhor. A gente usa, às vezes, um caminhão de coleta seletiva programado para um roteiro que poderia chegar a 4 toneladas de material reciclável coletado, ele volta com 2 toneladas e meia. Então a gente percebe que ainda tem um intervalo entre a coleta ser realmente efetiva naquela área e a população realmente dispor desse material reciclável. Isso ainda não acontece em todas as áreas. A gente ainda também tem um dificultador, que é a coleta seletiva que é feita de forma informal, previamente à coleta formalizada da Conlurb. Então, o que acontece? O nosso caminhão passa num condomínio para coletar os materiais recicláveis e aqueles que são mais rentáveis já foram coletados ou vendidos pelo próprio condomínio ou pelo porteiro para outros receptores, de forma informal. Então, a gente acaba perdendo o controle de toda essa cadeia. Mas é porque a iniciativa privada também reconhece, pelo menos a partir dessa informalidade, o valor que tem esse material que pode ser reciclado, né? A questão fundamental chama-se educação. Educação ambiental. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas você viaja ao lado no carro que comem um biscoito, as embalagens, ou elas botam no saquinho dentro do carro, ou botam naquele porta-luvas do carro para depois jogarem fora. Pouquíssimas. Então a cultura ambiental, a educação ambiental é um fator primordial. Tudo começa pela educação. Se a pessoa não tem educação, ela não cria o hábito, ela fatalmente não vai dar a importância que tem. Ela vai reclamar dos resultados. Aí ela vai reclamar, mas ela não se sente parte daquele resultado. Se você não buscar esse comprometimento da população através da educação ambiental, o seu trabalho vai ser inócuo. Essa iniciativa do prefeito Eduardo Paes de multar quem joga lixo no chão pode ajudar nesse processo de educação do cidadão? Nós esperamos que sim, né? A Conlurb, tudo que a gente está fazendo, toda essa campanha do lixo zero, ela vai ser muito voltada não para a punição apenas, mas para uma conscientização da população de que ela pode simplesmente guardar aquele resíduo no bolso e esperar até ela ter um local apropriado para jogar. Há algum projeto nas escolas, assim, de educação ambiental junto às escolas municipais, por exemplo? Sim, então, uma das coisas que a gente modificou na estrutura da Conlurb é que a Diretoria de Serviços Especiais e Ambientais, ela também inclui o serviço prestado nas escolas. Hoje, a limpeza das escolas municipais é realizada pela Conlurb. E esses agentes que hoje fazem a limpeza na Conlurb vão também ser responsáveis por trabalhar ações de educação ambiental, assim como a coleta seletiva que vai entrar nas escolas também, com força, com peso, e todo um trabalho integrado com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é responsável pela área de educação ambiental. A gente faz uma pequena obra em casa e fica com aquele montão de lixo. O que fazer? Você vai saber daqui a pouco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu converso com Tatiana Ferreira da Conlurb e Elcio Maia, que vai explicar por que o chamado entulho é problema tanto para o cidadão que faz a obra em casa, quanto para as prefeituras. O entulho doméstico, ele tem uma característica. O recolhimento desse entulho doméstico é feito, a maioria, através de caçambas estacionárias. Existe um serviço de agendamento da Conlurb que não, pelo menos o que na prática se verifica, não atende plenamente às necessidades, porque o volume é muito grande. Se você entender que o resíduo doméstico responde por 60% dos resíduos de construção civil gerados no seu total, você começa a perceber que resíduo doméstico, o entulho doméstico, na verdade, ele é a nossa rotina. Ele não é um fato modal, como o temporal, como hoje. Você tem as grandes obras da Copa do Mundo, Olimpíadas, então você tem um volume exacerbado de obras
e um volume naturalmente de geração de resíduos. Mas a nossa rotina é o entulho doméstico. Bom, então você começa, a Conlurb, ela consegue manter um controle, ok, ótimo. A pessoa vai, agenda, dá nome, endereço, telefone, o que seja, e recolhe. Mas olha, aí começa o problema. Primeiro, tem que ser ensacado e são 150, a retirada se prende a 150 sacos por semana. Então quer dizer o seguinte, você acumula um volume grande dependendo do porte da obra, porque você sabe, uma coisa é uma coluna desse tamanho, volume desse tamanho. Você quebrou, né? Você triturou isso aqui, ele se expande. Então o que acontece? Aí fatalmente cai o quê? Cai nos caçambeiros, nos famosos caçambeiros, nas caçambas estacionárias. Estas caçambas estacionárias, elas não tem nenhum controle. Mas nenhum controle que o senhor está falando é na destinação do que está sendo na destinação, acumulado ali. Porque o que acontece? A resolução da Gilmar 519 diz que todo transporte tem que ser feito através de NTRs. Concorda? NTRs. Então, essas NTRs são notas de resíduos, de transporte de resíduos. Então, o que acontece? O normal seria, você fez obra na sua residência, você preenche um NTR, onde você vai constar a característica do seu resíduo, a sua identificação, a identificação do transportador e a identificação do receptor, que somos nós, os aterros. Bom, aí isso é entregue nos aterros, é assinado como recebimento e é devolvido uma via para você ter uma comprovação de que o seu resíduo foi destinado ambientalmente correto, ok? Só que isso não acontece. Então, as caçambas estacionárias, elas trabalham em cima de ordem de serviço. Aquilo que você liga para a empresa, aluga uma caçamba por 48 horas, que é o prazo máximo. Que, na verdade, é uma solução para a pessoa, porque a Conlurb, de repente, não consegue tirar todo o lixo, é isso? Não. Só pra... eu acredito que seja um fator de facilitador. Não, mas talvez falta de informação. Quer dizer, a pessoa não tem informação. Às vezes a pessoa não quer atender os critérios que são estipulados pelo atendimento da Conlurb. A Conlurb, ela tem 6 milhões de clientes. Nós somos todos os cidadãos que moram na cidade do Rio. A gente não tem, não tem como oferecer a todos os cidadãos que cada um que faça obra na sua casa tenha a coleta na hora que ele quer. No dia que ele quer. Pois é isso que eu tô falando. De repente, os caçambeiros, na verdade, são uma solução encontrada, quer dizer, para o cidadão, para ele poder destinar é um serviço contratado por um cidadão que quer ter aquele serviço diferente do serviço que é prestado pelo serviço público, né? A companhia oferece a oportunidade de coletar 150 sacos ensacados, o entulho ensacado. Por quê? Porque a gente tem um gari que vai pessoalmente retirar aquilo, então é uma força manual. Se esse resíduo está todo a granel no chão ou está disposto em um outro equipamento, a gente não tem como coletar com um equipamento, com um caminhão que a gente passa fazendo esse serviço. Então, por isso a gente pede ele ensacado. A gente tem um limitador, são 150 sacos, porque senão, imagina, todo mundo solicitando esse serviço, como é que a gente vai dar conta de atender? Mas a Conlurb, quer dizer, a gente está falando aqui do Estado, quer dizer, do município, mas também pensando numa perspectiva estadual. A Conlurb atende a 6 milhões de consumidores, né, de cidadãos. Como é que isso funciona no resto do Estado? Os caçambeiros são mais comuns no interior? A função principal da Conlurb, o objetivo fim da Conlurb, não era entulho. Era lixo domiciliar. Então, o que é lixo domiciliar? É a sua garrafa PET que você tomou sua Coca-Cola, jogou fora, é a sua pizza, a embalagem que você jogou fora, é o resíduo de comida que você jogou fora. Também. Então, ela se restringia a esse universo. Por uma questão porque existe o seguinte... Necessidade. Todo aterro sanitário, ele precisa de uma quantidade X, dependendo do porte do aterro, para cobertura de rampa, para cobrir lixo, é a natureza deles, perfeito? Então, o que acontece? Aí, com isto, a Conlurb, quer dizer, eu estou falando da Conlurb pelo que eu conheço, mas eu estou ao lado de uma especialista. A Conlurb começou a fazer a captação desses entulhos para satisfazer as suas necessidades próprias. Mas esse entulho, ele é reciclado?
Não. O entulho ele é levado, como ele falou, para o Pros aterro. aterros. E ele tem uma função, na verdade, ele é reutilizado para fazer essas camadas que vão dar sustentação ao aterro que recebe o lixo domiciliar. Então, por Agora, isso em também... seropédica é diferente, né? A gente, boa parte do entulho recolhido, da remoção, ela está sendo levada para Jericinó, e a gente tem seropédica que tem todos os controles para receber o lixo domiciliar. Na verdade, o que a gente, essa resposta da Conlurb, oferecendo um serviço de remoção gratuita de entulho, é também porque nós, como responsáveis pela limpeza urbana, encontramos pela cidade, se vocês caminharem pela Zona Oeste, por algumas áreas de especial interesse social, algumas comunidades, vocês vão ver muitos carroceiros que fazem a coleta do entulho na casa de pessoas que pagam a eles por esse serviço, e eles simplesmente jogam o entulho, esse resíduo de construção civil em qualquer lugar. Então isso acabou se tornando um problema para a Conlurb na limpeza urbana. Então a gente oferece esse serviço também como uma resposta para aquele cidadão que não pode contratar um serviço, está fazendo uma obra grande, que gera um volume maior do que o que a gente coleta, e ele não pode coletar, ele não pode contratar o serviço particular, ele tem uma opção que o poder público oferece a ele para que ele não degrade o ambiente, descartando esse resíduo em qualquer lugar. E o que é possível fazer com esse resíduo de obras, em termos de reciclagem? Bom, o agregado reciclado, que como se chama o beneficiamento do entulho, ele tem uma larga utilização no setor produtivo. Ele vem substituir o agregado natural, que é o extraído da rocha, nas obras não estruturais. Então, que é uma subbase de pista, um parqueamento, uma calçada, existem diversas aplicações dele. Essas fábricas de bloco de agregado, artefatos de concreto, bloco de concreto, piso intertravado, tento, guia, meio-fio. Bom, então tem uma escala muito grande de aproveitamento. Então, esse resíduo, ele tem como ser consumido. A dificuldade maior desse resíduo, primeiro, é ele chegar até os aterros, né? Esse é um ponto. Em função da falta de fiscalização, quer dizer, ou em função de um documento, né, comprobatório de entrega, ele fica mais ou menos à mercê da disposição do caçambeiro. Às vezes, porque ele tem pressa, ele joga aqui, então tem mais facilidade, ele dispõe o lixo, o entulho, aliás, desculpa. Esse é um ponto. O segundo ponto é o escoamento desse produto. Por quê? Porque para você ter uma noção, o agregado natural, essa extração da rocha, nós pagamos 19% de ICMS. Aí, por força de um convênio, ele cai para 12%. Há uma redução de alíquota. O agregado reciclado é pago 19%. Então, quer dizer, o reciclado é mais caro do que o natural. Bem, esse é um problema que a gente encontra com vários materiais recicláveis, né? Não é só com material de obra. Mas a cidade do Rio de Janeiro está preparada para reciclar o próprio lixo? A gente fala sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A Conlurb tem um programa de ampliação da coleta seletiva na cidade do Rio de Janeiro. E a Tatiana vai explicar para a gente como é que funciona. A frota da Conlurb está sendo ampliada e os 44 bairros que já têm coleta seletiva vão ter todas as suas ruas com coleta seletiva, né? Hoje a gente atende parcialmente esses 44 bairros. A ideia é a gente fazer 100% dos bairros que a gente já faz nessa primeira fase da ampliação. Está mais do que dobrando a nossa frota. E vamos fazer isso com uma grande divulgação. Todos os bairros que vão receber esse 100% de coleta seletiva vão receber um evento, divulgadores. A gente vai ter uma série de ações de educação ambiental nas escolas. A senhora mesmo disse que já há uma competição com outras coletas que ocorrem em alguns prédios, em alguns bairros em que já há coleta seletiva, e que isso seria um problema, quer dizer, para você conseguir atingir todo esse potencial que a gente tem de coleta seletiva. Como concorrer com essas iniciativas de pequenas cooperativas ou pequenos grupos que vão recolher o lixo? A resposta é não concorrer.
Nós não estamos pretendendo concorrer com nenhuma cooperativa, pelo contrário, todo o programa de ampliação da coleta seletiva na cidade, ele é para incluir as cooperativas. O que a gente quer mostrar é que a gente pode fazer muito mais e muito melhor se a gente dividir esse trabalho com as cooperativas, entendendo que a empresa pública é responsável por fazer a coleta e o espaço para as cooperativas fica fazendo a triagem e a venda desse material, fazendo com que o material volte à cadeia. É um rearranjo, na verdade, desse processo. Exatamente, porque qual é a parte mais onerosa de todo o processo da coleta seletiva e da reciclagem? É justamente a logística operacional de você coletar e levar para um ponto onde aquilo vai ser triado, separado, encaminhado para empresas recicladoras. Então, o poder público é responsável, ele tem que fazer esse serviço mesmo e a gente vai fazer a nossa parte, então, de acordo com essas cooperativas. A gente entende que tem aí um nicho que as cooperativas podem trabalhar muito bem, que não é o do poder público, que é fazer a coleta em empresas, em entidades privadas que vão pagar por esse serviço de coleta a essas cooperativas, fazendo com que elas tenham mais capacidade, mais volume, mais renda para os seus cooperados. A gente quer oferecer para as cooperativas que hoje não têm um espaço adequado, que não tem, para esses catadores que ficam na rua, que às vezes a gente vê remexendo lixo, aquela quantidade, circunstância insalubre de trabalho, a gente quer oferecer essa qualidade de trabalho para esses catadores. Agora, por que é tão difícil implantar as parcerias público-privadas nessa área da reciclagem? Acho que isso está se desenhando, né, a partir da Lei de Resíduos Sólidos, que é uma lei nacional. Alguns acordos setoriais estão sendo discutidos, então a gente tem algumas áreas mais avançadas que já têm sua própria regulamentação, óleos já são... derivados de petróleo já tem um caminho, a gente já tem um caminho para os pneus, e isso está se desenhando dentro dos outros nichos de mercado que são responsabilizados também por fazer a logística reversa. O que a gente quer fazer aqui no Rio de Janeiro de forma pioneira, e a gente já está começando essa articulação, é buscar essas empresas, mesmo com seus acordos setoriais ainda não fechados, não definidos, iniciar uma proposta de parceria, em que essas empresas ofertam alguma ajuda, algum aporte na iniciativa das cooperativas que fazem um trabalho de segregação, gerando assim uma forma delas se sustentarem e terem realmente uma viabilidade econômica, né? A gente já viu no primeiro bloco que a PET pode virar uma série de materiais, móveis, enfim, camisetas, tecido. O que é mais sustentável? É uma garrafa PET virar uma garrafa ou ela virar esses outros materiais? A gente entende que o problema da reciclagem, um dos dificultadores é fazer com que esse ciclo se complete, né? A verdade é que o material que é reaproveitado, né, ele precisa ter valor. E o que a gente vê? Muitas vezes a gente conhece ONGs, aí você vê aquelas artesãs que fazem com todo mérito uma caixa de Tetra Pak se transformar numa caixinha de colocar na sua cômoda, mas quem paga por isso, né? Que valor que tem esse artefato? Uma garrafa virando uma garrafa, ela tem realmente o mesmo valor. Então, acho que fazer com que ela volte a retornar para a reciclagem e volte essa cadeia é mais fácil de ser absorvido. Que pode ocorrer como acontece com o alumínio, por exemplo, hoje, né? Exatamente. Agora, a gente estava falando da dificuldade das parcerias público-privadas como uma iniciativa muito incipiente, mas há também uma série de tecnologias que transformam os materiais em outros materiais muito interessantes com valor agregado. As prefeituras, sabendo dessas tecnologias, também não poderiam ser parceiras para atrair essas empresas e elas começarem a atuar em seus territórios? Claro. Inclusive, a gente na Conlurb, a gente encontrou em São Paulo uma empresa que absorve o material isopor, né? Ela pega o isopor, compacta ele, tira o oxigênio de alguma forma, que faz ele ficar daquela forma, e ele fica uma coisa dura, uma pedra, que volta a ser matéria-prima. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, o isopor não é reciclável, porque a gente não tem mercado para esse material. Então, vindo uma empresa como essa que hoje opera em São Paulo para o Rio de Janeiro, a gente abre mais um mercado para reciclagem e a gente faz essa ponte, sim. No evento que a gente realizou aqui, do Fórum de Desenvolvimento, a gente fez uma exposição de materiais e a questão do isopor, especificamente, ele pode virar, inclusive, rodapé,
Ele é transformado em molduras. Então, são coisas muito interessantes que podem ser feitas com esses produtos. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer ao Elcio, Tatiana e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode acessar esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.